Eu gostaria de começar a minha fala sobre uma audiência pública que ocorreu ontem, que discutiu um tema extremamente importante sobre a Anvisa e discutiu um tema em cima de um projeto de lei do senador José Serra. A Anvisa já tem 40 anos e hoje tem muita reclamação de tempo para dar um diagnóstico, de vários procedimentos que as pessoas discordam, suspeitas, é uma bela de uma confusão. E afeta a vida de todos os brasileiros, porque ajuda, de certa forma, a que muita medicação importante não venha a público, não esteja disponível rapidamente, né? Então, essa audiência pública ela foi feita para instruir o projeto de lei 727 de 2015. E esse é um projeto, na minha avaliação, excelente e que, claro, como todo projeto, ontem foi extremamente criticado ali e aqui, mas bastante aprovado no seu global, eu diria, né? Um remédio no Brasil hoje chega a demorar quase 3 anos para obter o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Entre casos emblemáticos que foram apresentados, um deles pelo Antônio Brito, que é o presidente executivo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, está o de um medicamento indicado para tratamento oncológico que aguarda há 58 meses o seu pedido de registro na Anvisa. O mais grave é que desses quase 5 anos de espera, somente há 14 meses o medicamento efetivamente passou a ser analisado pela agência. Nos demais 44 meses precedentes, ele ficou aguardando na fila para análise. Quer dizer, o mínimo que você pode dizer é que tem algo muito errado num procedimento onde o medicamento demora 5 anos e provavelmente nessa altura do campeonato esse medicamento já foi ultrapassado por outro medicamento. Além disso, nós ouvimos na audiência que medicamentos genéricos e similares, que seriam de análise muito mais simples que medicamentos biológicos novos, estão levando muito mais tempo também do que esses outros mencionados. E sem abrir mão da rigidez no controle, foi colocado que necessita de uma revisão muito séria. As consequências dessa demora, elas são muitas. O paciente brasileiro tarda para ter acesso aos medicamentos inovadores já disponíveis em outros países, alguns essenciais para doenças com poucas opções terapêuticas, principalmente na área de oncologia. A falta desses medicamentos no mercado pode ser munição para a judicialização, cada vez mais recorrente, porque os laboratórios ficam ensandecidos e as pessoas também, né? E que isso acaba obrigando o SUS a adquirir medicamentos e custear tratamentos a um alto custo. Por fim, a competitividade do setor acaba sendo comprometida, afetando o paciente pela demora da entrada de genéricos e similares no mercado. Então, entramos de forma contínua num círculo vicioso sem fim, acesso tardio a medicamentos, judicialização e comprometimento do setor. Bom, tudo isso nos leva a uma outra questão, que é a questionar se interesses setoriais não estariam influenciando os processos de modo a atrasar o registro de novos medicamentos, garantindo ganhos privados e em prejuízo do SUS e do paciente brasileiro, que permaneceria obrigado a recorrer a remédios de maior custo. É muito séria essa suspeita que foi ventilada na audiência pública, né? Se demora tanto, os que estão na praça continuam lá cobrando o que bem entende, e sendo que alguns medicamentos mais recentes podem ter a mesma eficácia e custar menos. Por que eles não são examinados e demora tanto tempo, né? Eu creio que esse é um assunto, senadores e senadoras, um assunto que nós devemos, o Senado deve se debruçar e até mesmo estabelecer uma CPI com tal propósito, porque realmente o que custa isso são vidas, né? Outro ponto levantado na audiência é a demora para estabelecer preço dos novos medicamentos após o registro na Anvisa. Conseguiu passar várias etapas lá dentro. Aí chega na hora do preço.
não se resolve. Existe a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é o CIMED, órgão interministerial responsável para regular esse mercado e estabelecer critérios para definição, para ajuste de preço. Alguns remédios, acreditem, esperam 2 anos para terem o seu preço definido. E essa regulamentação de preço necessita obrigatoriamente do crivo de 5 ministérios, membros desse conselho: Ministério da Saúde, do MIDIC, da Fazenda, da Casa Civil e da Justiça. Resultado é que é uma enorme burocracia, mais atraso da entrada do produto no mercado. Aí você fica pensando, né? Por que ocorre isso, né? Bom, em sua defesa, a Anvisa apresentou algumas recentes iniciativas que visam dar maior agilidade aos processos e procedimentos de registro e pós-registro. Entre elas, a resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, número 37 de 2014, que estabeleceu uma série de critérios de priorização da análise técnica de petições de registro, pós-registro e anuência prévia em pesquisa clínica de medicamentos e produtos biológicos. Além disso, na opinião do diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, parte da responsabilidade pelo prolongamento dos prazos para os pedidos de registro recai sobre requerentes que não encaminham à agência toda a documentação necessária para a conclusão de análise. Em defesa da Anvisa, percebemos durante o decorrer da audiência que a agência, isso que eu achei muito sério, carece de melhor estrutura também para o desempenho de suas funções. A Anvisa tem 2.500 técnicos. Sabe quantos o FDA americano tem de técnicos? Tem 14 mil, eles fazem exatamente o que a Anvisa faz, né? Tem 14 mil, nós temos 2.500. O órgão, então, nós vemos que o órgão americano ele é responsável pelo controle dos alimentos, suplementos alimentares, medicamentos, cosmético, equipamento médico, material biológico e produtos derivados do sangue humano. Quer dizer, para análise para vocês terem uma ideia mais precisa, para análise de registro dos medicamentos genéricos, enquanto a Anvisa, genéricos é o que mais chega, né, na Anvisa, enquanto a Anvisa tem 30 técnicos, o FDA possui 150 técnicos. Então, enquanto isso foi sendo colocado, eu também pensei, nós estamos exigindo da Anvisa uma solução de problemas nos quais ela não tem perna para solucionar desse jeito. Então, nós vamos ter, sim, que abrir uma possibilidade de concurso público, porque a Anvisa tem técnicos que têm renome ilibado, tem uma projeção internacional, os nossos laudos são usados, às vezes, para outros países que deixam de fazer os seus exames e os seus procedimentos, usando já a opinião da Anvisa sobre determinado medicamento. Quer dizer, nós temos gente boa, nós não temos gente suficiente também, né? Embora a iniciativa legislativa para ampliação do quadro de servidores da Anvisa seja de competência exclusiva do Poder Executivo, eu defendi, com o apoio de vários senadores, que nós iremos ao ministro da Saúde conversar sobre esse tema, porque eu sei que o momento é de crise, o momento é difícil, mas nós não podemos deixar um coração da saúde, que é a Anvisa, sem ter condição de funcionamento ideal. Então, nós vemos aqui, a gente cobra, a indústria farmacêutica cobra, o doente fica desesperado que não consegue o medicamento que ele sabe pode ser bom, e a Anvisa não tem condição de fazer. Isso relevando, não estou dizendo que não tem problemas, ela tem que ser reestruturada. Daí a adequação de ter um projeto importante hoje, como é esse projeto que está agora em discussão, porque vai ajudar a reestruturação da Anvisa e mudar alguns procedimentos, que provavelmente foram feitos no decorrer de 40 anos, porque não tem gente suficiente, então vai ajeitando, né? Bom,
Eu quero dizer também que, senhor presidente, de fato, nós temos que dar mais transparência ao processo de registro dos remédios. Isso eu achei que era uma bela de uma confusão, porque o remédio entra para o registro, só que a data que ele passa a ter como entrando na Anvisa não é a data do registro. Às vezes passam 2 anos até ele chegar noutra equipe e para poder ser analisado de fato. Então, até diminui, às vezes, o tempo que a gente acha que está. Então, o tempo tem que mudar. Entrou na Anvisa, foi protocolado, entrou. E aí conta direito, né? É inadmissível um órgão da importância da Anvisa passar uma semana inteira sem condições de enviar ou receber e-mails, como foi denunciado pela indústria farmacêutica. A agência controla... Outra coisa que eu achei um grande problema, senador, é que a agência controla desde os medicamentos até produto de beleza e limpeza, cosméticos. Isso nos Estados Unidos, nós vimos, eu acabei de mencionar, são mais de 10 departamentos. Só que no Brasil, você vê um produto de oncologia competindo com um produto de beleza, uma máquina que vai emagrecer, um cosmético para a pele. Não tem sentido. Deveriam ter entradas diferentes, prioridades diferentes, né? E há diferenças também, que o que já tem comprovado a sua qualidade, eficiência, podia ser muito mais rapidamente aprovado, não precisa ficar nessa fila. Lembro, por fim, que no ano passado, mais de uma vez, eu cobrei, mas insistentemente, até um pouco alto no tom, do ministro Chioro sobre a questão das vacinas e sobre a questão do papel do Ministério da Saúde frente aos municípios, porque dengue já estava presente, dengue está hoje nessa calamidade pública que nós vemos e não posso dizer nada foi feito, porque ele disse várias vezes coisas que tinham sido feitas, mas a gente percebe que muito pouco foi feito. Porque a dengue, ela precisa da cooperação do Ministério, mas precisa da cooperação de prefeitos, porque está na rua, está na casa das pessoas. Agora, se os prefeitos estão mais devagar, cabe ao Ministério também ter uma posição mais ativa. E isso nós vimos em relação à vacina, não aconteceu nada, tanto é que está muito atrasado, agora já sabemos que vai para 3 anos. Então, o povo brasileiro ficou jogado à própria sorte em relação a essa questão da dengue, que um prefeito tem que fazer cata-bagulho, tem que fumegar, tem que ter programa de saúde da família para que possa ir de casa em casa, várias ações que a maioria das prefeituras tem muita dificuldade de implantar, seja por negligência, que não achou que era um problema, seja por falta de recurso.